Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Sou Especialista. O Não Sou Especialista hoje está visitando um cara muito top, né? Lá no Nordeste a gente costuma dizer que esse cara é massa. E esse cara, Campo Verde inteiro já conhece, né? O convidado de hoje, o especialista de hoje, é o José Costa. Tudo bem, José? Tudo bem, Dávila. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje no seu canal, contando um pouquinho da minha trajetória. Que bacana. Nesse momento, né, para essa data, logo já veio à mente você, né? Porque a gente te acompanha. Eu posso dizer que não todos os dias, mas o dia inteiro, todos os dias. Né? Não apenas todos os dias, né? Porque você realmente é um cara muito ativo, né? Tá cobrindo bastante os eventos, os acontecimentos, tudo que tem relevância na cidade, né? Então já começamos aí com um parabéns para você. Obrigado. Né? Parabéns a todos os jornalistas nesse dia especial. É uma profissão, acho que muito importante para toda a sociedade. E mais uma vez é muito legal estar aqui representando toda a classe e contando um pouco aí da nossa história dentro do jornalismo aqui na cidade de Campo Verde. Muito bom. Vamos então começar do início mesmo, né? Vamos. José começou a carreira trabalhando em outra área, depois veio para o jornalismo. Como que é? Ah, W, tem muitas histórias. Vou começar por Campo Verde, né? Acho que é mais interessante. Eu cheguei em 2014 aqui, trabalhei num supermercado bem conhecido, né? E lá entrei na reposição, depois eu fui para o setor de vendas na padaria e eu tive outras oportunidades. Depois trabalhei em uma cooperativa de crédito, fui para o setor do agro, na área administrativa. Mas a minha paixão sempre foi comunicação, eu sempre fui muito comunicativo, sempre conversei bem com as pessoas, sempre vendi muito bem. E eu tinha uma paixão mesmo por reportagens, eu sempre assisti telejornais e eu falava, cara, que profissão massa, um dia eu quero ser repórter. Só que aqui não tinha faculdade, né? E por estar na área de administração, eu comecei a fazer contabilidade aqui na cidade. E quando eu já estava indo para o terceiro semestre, surgiu uma faculdade à distância aqui em Campo Verde e tinha o curso de jornalismo. Não pensei duas vezes. Eu estava no meio de um trabalho da faculdade e eu falei, gente, ó, tô indo nessa, tranca o meu curso, tô indo para outra profissão. Bacana, cara. Você tinha muita certeza do que você queria. Sim, eu tinha muita certeza. Inclusive, até cogitei ir embora daqui para fazer curso de jornalismo na capital. Que bom que você não foi, né? Daí Campo Verde saiu ganhando. Que bom que eu não fui. Muito bacana. Peraí que eu já tô mexendo nas minhas coisas aqui. José, isso foi em que... Você é muito jovem, né? Você é um jornalista jovem, mas graças a Deus a gente pode dizer com certeza que você faz sucesso. Você faz sucesso na sua profissão. Então eu imagino que começou cedo, a paixão, aí você começou a faculdade. Isso. Como que foi isso aí? Foi uma transição ali de 2018 para 2019. Na verdade, assim, antes mesmo do curso de jornalismo, eu já tinha um projeto na área, que era o Tá na Net TV, se chamava assim. Inclusive a Aline, que trabalha aqui na rádio com a gente hoje, ela participava desse projeto. Era uma espécie de podcast, igual a gente está aqui. A gente chamava pessoas conhecidas e relevantes na cidade, e só que a gente transmitia isso ao vivo no Facebook. E era um sucesso, cara, era um sucesso. Era muito extrovertido, a gente tinha uns momentos bem descontraídos, assim, a gente tinha um quadro que se chamava Momento dos Gaiados. Que aí, por exemplo, quem estava na live participando contava, por exemplo, um trecho da sua história, um date que deu errado. E aí a gente interagia bastante, assim, cara, isso foi um sucesso. Então as empresas chamavam a gente no Facebook e falava, cara, eu quero mandar um brinde para vocês sortear ao vivo na live e tal. E tinha dia que a minha casa tava cheia de caixa de trem para sortear. Era uma loucura. Bacana demais. O ao vivo tem essas vantagens. Tem né? essas vantagens. Logo vamos estar fazendo ao vivo aí. Opa, isso é bom, isso é bom. Muito bacana. Isso, José, você é uma pergunta que eu tenho certeza que não sou só eu, o curioso, né? Você tem quantos anos? 27, vou fazer 28 esse ano. 27, parece até menos, parabéns. Então você, no jornalismo, a gente pode dizer que o primeiro projeto já tem a ver, né, com jornalismo também. Já, depois de um tempo, né, a gente já tinha entrevistado quase todo mundo na cidade, aí a gente ficou meio que sem opção. E aí, como nós tínhamos um público muito bacana, foi onde começou a surgir
a parte de jornalismo, a gente começou a ir para as ruas. O noticiário mesmo. Isso, só que assim, era algo bem amador, vamos dizer assim, né? Mas foi um começo, foi o começo. A gente ia com o celular e o microfone para mão, ele tá até ali, tem até hoje. E a gente gravava isso nas ruas desse jeito, pedidos de ajuda, fala povo, né, como é conhecido na área do jornalismo, Sim. que é, por exemplo, tô com um problema na minha rua, vem aqui, dá uma força pra gente. E começou dessa forma. Eu tive um apoio muito grande mesmo, de uma pessoa. Ele é político na cidade, mas não apoio financeiro, apoio de você tem talento e foi onde surgiu a minha inspiração assim de continuar, sabe? De querer ir pra frente. Tipo, tinha os eventos da cidade, os lançamentos de obras, e aí ele mandava convite, cara, não onde eu trabalhava. Chegava aquele convite formal do órgão, do setor público, convidando o Tananet CV para cobrir os eventos. Legal. E aquilo para mim era um motivo de muito orgulho. Então eu falei, Sim. cara, tô caminhando, tô indo pro rumo E certo. na época você ainda era também CLT, né? CLT, eu era CLT. Entendi. Como que a gente administrava isso? Muitas vezes eu não almoçava. Eu gravava em horário de almoço, outro dia eu editava, no fim da tarde quando eu chegava em casa, então era assim. Por exemplo, no horário de trabalho eu trabalhava, nos horários vagos a gente partia pra rua para gravar. Aproveita cada minutinho ali, edita no celular, onde der e vai. Isso. E a Aline, Força de vontade, né? E a Aline, ela foi uma parceira muito grande nisso, cara. Todo começo é um começo, né? Por exemplo, eu tive uma fase que eu fiquei sem automóvel, sem condução, e a gente ia a pé, e ela também. Então, cara, por isso que eu falo pra você, a gente levava às vezes o almoço dele, porque às vezes a gente atravessava a cidade pra ir num ponto gravar, chegava, gravava, eu só voltava pra empresa, e era assim que a gente fazia. Bacana. E deu certo. Que bom. Que bom mesmo. Eu tenho falado muito essa frase, eu vou repetir mais uma vez, porque às vezes o episódio fica grande, talvez alguém não escutou. É um ato bíblico, de realmente colocar o pé. Você vai colocando o pé e Deus vai colocando o chão, né? Você fala, cara, vou lá fazer e cruzar a cidade inteira, quente às vezes, né? Horário de almoço. Sim. E daí parece não, certeza, né? Deus está lá de cima olhando, pô, meu filho está se esforçando. Sim. Né? E vai abrindo portas, né? Vai colocando pessoas boas no caminho. Que bom. E daí hoje você já tem o Play MT. Isso. E a Rádio Boa. E a Rádio Boa. A Rádio Boa, que faz jus ao nome, né? Primeiro veio o Play MT, daí você saiu do Tananet, e essa transição como que foi? Então, essa transição do Tananet foi o seguinte, né? Eu trabalhava de CLT, então eu tinha um emprego, e surgiu a TV Campo Verde aqui. Aí surgiu a oportunidade de ir para a TV Campo Verde. Não pensei duas vezes, obviamente. Fui para a TV Campo Verde e trabalhei por 6 meses lá. Foi uma experiência fantástica que eu tive, foi o meu contato realmente com o mundo de televisão, né? Não digo até tanto de jornalismo, mas de televisão. Foi onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, tudo que agrega aqui no nosso dia a dia, eu aprendi lá. Saí por alguns motivos, né? Que a gente tinha uma equipe muito bacana, muito grande. E aí, na época, parte dessa equipe foi se desfazendo, cada um foi tomando seu rumo. Uma virou radialista, outra virou digital influencer. E eu também falei, cara, TV é bacana, mas eu gosto do digital, eu quero voltar pro digital. E aí eu fiz a transição da TV voltando pro digital. Muito bom. E surgiu aí o Play MT. Isso, Antes eu precisei também trabalhar mais um pouquinho de CLT, trabalhei 1 ano em uma algodoeira, voltei para a área administrativa, mas já montando o projeto do Play MT. Como que é, né, bicho? Como que não é fácil, né? Não é. Você tá nisso, você sabe como que é. Eu tô nessa transição de sair do CLT, né? Já saí do CLT e agora tô me esforçando para fazer Campo Verde conhecer esse novo modelo, né? Não, e já deu certo. Amém, cara, amém. É muito bom, muito bom o seu conteúdo. Os empresários também, né? Um modelo totalmente diferente de trazer os pontos fortes da sua empresa. Já vou aproveitar para fazer o jabá agora, né? É um modelo muito diferente, né? É inovador de trazer os pontos fortes da sua empresa através de uma conversa livre, onde você mesmo
dono da empresa ou a pessoa escolhida por você, que tenha um conhecimento real sobre a empresa, vai poder deixar de forma mais clara aqui numa entrevista, né? O que torna diferente, né? Por que eu falo que é tão diferente? É porque a propaganda, ela normalmente já começa com a cara de propaganda. Sim, né? é o comercial, né? Olá, estamos aqui na loja e tal, né? Já é o comercial e normalmente é muito curto ali. Esse modelo de entrevista, ele não parece propaganda. Ele é ele é um comercial embutido no entretenimento. Ele tem total cara de entretenimento. E ele cria uma conexão, né, com quem está assistindo, conhecer mais um pouco sobre a pessoa, sobre a empresa. Às vezes tem gente que consome produto da sua empresa, porém não conhece a sua história, não sabe como começou, não sabe quais os principais pontos diferenciais da sua empresa. Sim. Às vezes as pessoas não identificam isso. E o seu trabalho, ele traz isso. Que bom, cara, que bom. Por sinal, é aproveitar, né, agradecer a primeira empresa que está conosco aí como patrocinador master, é a AgroHealth. A pós-venda excelente, manutenção de drones agrícolas, né? E também a aplicação de drones agrícolas. De repente você tem uma área, não quer comprar o drone naquele momento, mas precisa fazer o trabalho, o drone vai lá, a AgroHealth leva lá e faz a aplicação para você, né? E vai cobrir a sua área de forma excelente, né? Por sinal, a gente tem no nosso Instagram do Não Sou Especialista uma demonstração de uma aplicação que a gente fez ali na Agrovila, né? Onde eu realmente mostrei lá no pé de milho o efeito daquela aplicação, o resultado daquela aplicação, né? Vocês vão lá e vão conferir. Realmente a AgroHealth é um trabalho diferente no que se refere à aplicação aérea com drones. O drone é totalmente nacionalizado, a fábrica fica em Ilhéus, na Bahia, e aqui em Campo Verde a AgroHealth é uma concessionária que vai dar todo o suporte quando você precisar, né? Independente do horário até, né? Ó, isso é bom. Isso é bom. Então, continuando, José, você Play MT, e daí você precisou ir um pouco para Algodoeira, você falou, né? Trabalhou na Algodoeira. Eu imagino a correria de ter que cumprir um horário CLT, bater cartão e aproveitar as horas vagas. Eu imagino, não, na verdade eu sei, porque eu também fiz isso, né? E, cara, quando foi que você, no Play MT, você falou, cara, agora dá para eu apostar nisso aqui, gastar as minhas energias no que é meu aqui? Quando você fala, quando iniciou o Play MT? Não, quando você realmente deixou de lado o CLT para ficar... É uma história bem interessante. Igual eu falei para você, trabalhei um ano nessa algodoeira. Quando chegou em dezembro, era período de entre safra, a algodoeira estava toda alinhada, bonitinho. Eles deram férias coletivas para todo mundo, né? Tipo assim, vamos fechar aqui, todo mundo sai de férias, aproveita o fim de ano, a gente volta no começo de ano. E eu vim para a cidade, falei, cara, eu vou apostar. Já estava com tudo pronto, já tinha site, já estava trabalhando, inclusive, assim, nos bastidores no site há uns 3 meses, já tinha notícias. Então, para quando a gente entrasse com ele no ar e lançasse, a pessoa já entrar e ver que tinha bastante coisa, bastante notícias, conteúdo, bastante conteúdo. Então, o site já estava pronto, já tinha comprado os equipamentos básicos que a gente precisa, né? Que é um celular com uma boa câmera, microfone, computador para edição. Então, eu já tinha comprado esses equipamentos básicos e coloquei uma meta. Falei, Deus, se for para o teu filho trabalhar nessa área de verdade, se for para ser, tem que ser agora. Estou saindo de férias, não vou tirar férias, vou trabalhar, vou pegar pesado. E se eu conseguir tirar o que eu ganho aqui, eu não volto. Era o meu propósito. Se eu conseguisse fechar... Desafiador. Se eu conseguisse fechar de contrato o que eu tirava lá na Algodoeira, eu não voltaria. E nas 2 primeiras visitas eu fechei o dobro. Mas graças a Deus, assim, né? Tem uma história por trás. Você já vinha trabalhando por trás. Né? As empresas, eu tenho, assim, bastante conhecidos que são donos de empresa que sempre falavam pra mim, cara, faz o que é teu, vai que vai dar certo, a gente tá aqui pra te apoiar. Então, assim, eu tive essa coragem porque eu também tive esse apoio. Sim, e construiu algo, né? Você começou a construir com o que tinha antes, né? Exatamente. Para as pessoas te conhecerem, para você também ter a segurança de... Não sair simplesmente fazendo, né? Tem uma estratégia, Tem uma estratégia. Tem muito estudo também, né, José? Exatamente. Mas assim, eu vou falar uma coisa para você, W, foi muito surpreendente, foi tudo muito rápido, né? Porque eu saí de férias e falei, não, vou tentar fazer aqui nas férias, fazer acontecer, e se acontecer eu não volto. Mas, cara, com 10 dias que eu tava de férias, até sala a gente já tinha.
fui visitando as empresas, obviamente, tentando vender o meu produto, a minha ideia, porque estava começando, né? E em uma dessas visitas, pode falar o nome de empresa aqui? Pode. Na União Veículos. Somos independentes, né? Na União Veículos. Eu estava lá, eu conversando com o Luiz, apresentando minha proposta, ele olhou para mim e falou assim, você já tem sala comercial? Você já tem seu escritório? Eu falei, não. Aí ele falou, vem aqui comigo. Aí subi uma escada. Aí era aberto, né, que era uma sala de estar lá da loja dele. Sim. E ele estava fazendo umas salas comerciais para alocar. Já era ali, já? Já era ali, em frente à rodoviária. E aí ele falou, tá vendo esse lugar aqui que tem essa janela? Cara, dá um estúdio massa aqui pra você gravar suas coisas, não sei o que, parará. E ele falou, aí era aberto, ele falou, eu mando fechar isso aqui pra você e você loca e a gente faz uma parceria aí. E rolou a parceria, cara. Com 10 dias que eu tinha começado a trabalhar na área do jornalismo mesmo com o Play MT, já tava com sala locada. Então ali eu já tinha certeza que eu não iria voltar, né? Sim. E daí, aí deu a notícia e falou, ó, não volto mais agora. Na verdade, não. O pessoal da Algodana entrou em contato comigo e falou assim, hein, tô vendo aí uns movimentos que você tá fazendo, só pra gente saber e se programar, você não vai voltar, né? Eu falei, olha, provavelmente não. Tava muito claro já, né? Estava muito claro. E a gente tem uma parceria bacana até hoje, né? Que bom. Saí de lá muito bem, as portas abertas, eu vou lá, eu gravo toda a safra. É muito bacana. Que bom. Então, hoje você faz o jornalismo independente. Independente. Quais são os maiores desafios de manter um jornalismo independente? Olha, para qualquer jornalismo, né, combater as fake news é algo muito, muito criterioso. Você precisa checar muito bem todas as informações que a gente recebe, e isso é a todo momento. Tem gente muito mal intencionada, né, W, e quer aproveitar, por exemplo, o teu engajamento, o teu perfil, as tuas visualizações para jogar uma notícia distorcida. Às vezes a notícia realmente acontece, ela existe, mas às vezes a pessoa tenta distorcer a informação para outro lado. Viés político, né? Enfim, tem várias situações. Então, assim, do jornalismo independente, eu acho que, até o que não é também, eu acho que o maior desafio é esse. É você saber checar e apurar muito bem as informações, sabe? E isso leva um tempo. Então hoje assim as pessoas veem a gente como um canal que leva a notícia em primeira mão, né? É por conta dessa agilidade que a gente tem. Tem assuntos que às vezes a gente leva uma semana. Juro pra você, tem assuntos que a gente leva às vezes uma semana checando, apurando, né? A gente precisa ir em todas as fontes, a gente precisa ir, às vezes, setores públicos, às vezes você precisa conversar com pessoas até que não são daqui, quando envolve assuntos familiares. Então, assim, é um trabalho minucioso. Às vezes a gente está o tempo todo postando, como você falou, né? O tempo todo na telinha do celular, mas não sabe o trabalho envolvido por trás disso, né? Então, hoje a gente tem uma equipe, nós somos em 9 pessoas aqui. Por mais que só, muitas das vezes, eu apareça na tela, ou a Cariane, ou a Tati no Play MT, mas assim, de bastidores envolvendo a rádio e tudo, tem 9 pessoas e todo mundo se ajuda. Porque é isso, né? Tipo, é impossível para um ser humano só, como eu, dar conta de tanta coisa que a gente recebe. Né? Hoje nós temos 3 grupos de WhatsApp, graças a Deus todos os 3 lotados aqui da cidade. Então, por exemplo, assim, né, tem o do Momento Agrícola também, que é um site agro que a gente tem, só que ele é mais direcionado para o setor agro, então a gente não divulga muito ele por conta disso, porque ele anda muito bem sozinho com as próprias pernas, vou dizer assim. Mas, contando com ele, a gente tem quase 5.000 pessoas em grupos de WhatsApp que tem contato direto com a gente. Alimentando de informações. Exatamente. Se torna até um trabalho investigativo também, né? Também. Às vezes a gente se comunica muito, né, com o setor de segurança e às vezes a gente até acaba contribuindo também com algumas informações. Bacana. Que a gente recebe. Muito bom. José, a gente tem visto aí muitos questionamentos, né? Questionamentos referentes à veracidade das notícias. Não aqui na cidade, né? Aqui na cidade a gente consegue perceber um jornalismo bem fiel à realidade. Mas nacionalmente mesmo falando, a gente vê muitas críticas sobre a veracidade dos fatos, né? Certo. Às vezes a pessoa assiste uma emissora, recebe a notícia de uma forma e outra emissora recebe totalmente diferente, né? E eu imagino que deve ser um desafio também para você, no jornalismo independente, manter essa imparcialidade, né? Sim. Olha, né, nesse momento é uma pergunta muito, muito interessante
E quando a gente está na mídia, assim, eu acho que como qualquer outro setor, existe a competição, né? Sim. Entre quem vai levar a notícia primeiro para o ar, quem vai levar essa notícia. Então eu vejo de uma outra forma, sabe? Até porque eu trabalho com a minha imagem, tem pessoas que dependem de tudo isso aqui girando, rodando. Então, numa cidade como Campo Verde, não tem como a gente distorcer uma notícia, distorcer um fato, sabe? Eu acredito nisso, pelo menos. E com a quantidade de mídia que a gente tem hoje na cidade, né, é impossível também, porque tá todo mundo checando, né? Todas as empresas estão checando. Então, para uma empresa distorcer o fato de uma notícia, as outras vão levar da forma como elas receberam, da forma como é. E eu acredito muito nisso, né? Então, por exemplo, assim, tem notícias que a gente recebe que eu prefiro esperar. Eu prefiro esperar, né, a gente checar essa informação, principalmente, ir atrás de todo o contexto da situação. E aí, nesse momento, a gente tira, né, aquele gel do cabelo, a gente tira um pouquinho daquele ego, para que a gente tenha, de fato, uma notícia completa, uma notícia fiel àquilo que está acontecendo. Então, acredito que para a gente manter esse tipo de jornalismo com imparcialidade, é todo um trabalho que precisa ser feito por trás, né? Agora tem também a questão de, né? Você entende o que eu tô querendo dizer, Sim, sim, de sim. política e tal. Cara, eu não me envolvo, não me envolvo. Conheço todo mundo, me dou bem com todo mundo, mas o meu trabalho é o meu trabalho. Inclusive, já tive conversas com pessoas a respeito disso, né? Falou, olha, não me leve a mal, não é nada pessoal, mas é o meu trabalho e eu preciso fazer, né? E tá aqui o espaço de resposta para você responder e assim a gente faz. Sim. E é um trabalho muito importante, né, cara? Muito importante e de muita responsabilidade, né? Você leva a notícia para muitas pessoas ali Muita gente, na cidade. Muita muita gente gente. acompanha seu trabalho, compartilha, comenta. Então é de muita responsabilidade. E inclusive até fora da cidade, né? Eu tenho parceria com TVs da capital, que a gente pega conteúdos aqui, a gente chama de notícias mais quentes, né? Uhum. E eu compartilho com eles lá. Então, assim, não só na capital, mas como Primavera do Leste, Rondonópolis, mais pro Nortão também, que às vezes precisa de conteúdo daqui, e a gente manda esse conteúdo daqui para lá. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque não é só Campo Verde que vê. Sim, Muitas vezes o estado inteiro tá vendo, sim. né? E qual o sentimento? Eu imagino que você já deve ter acostumado, né, com isso, porque você está o dia todo, todos os dias ali, parece realmente que você não para. Mas qual o sentimento de segurar essa responsabilidade e de fazer esse trabalho? O Olha, senti... tem dias que eu vou dormir, sabe, pensando muito nisso. Mas eu faço com muito amor, eu faço com muito carinho, com muita responsabilidade. A gente se reúne aqui de vez em quando, conversa sobre situações com a equipe, né? Então a gente leva isso tudo com muita responsabilidade para que a gente continue tendo essa credibilidade com o nosso público, sabe? Então eu falo para o pessoal que trabalha comigo aqui que o importante não é a gente só noticiar, mas é importante a gente levar essa notícia para que todas as pessoas consigam compreender, independente do nível de escolaridade, da classe social, entendeu? E também levar a informação o mais real possível. Então, assim, a galera que já trabalha comigo já está acostumada, a gente se ajuda. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, né, na mesma notícia, a Karine já está fazendo outro, o Eduardo já está fazendo outro, e a gente trabalha em conjunto. Depois a gente levanta todas essas informações e parte pro REC, né? Sim. Show de bola. José, vamos sair um pouquinho da parte técnica Ok. e vamos tentar entrar nas curiosidades populares aí, né? Beleza. Nas curiosidades, né? Exemplo, você está falando você falou pra gente de buscar, às vezes até uma semana, a fidelidade dos fatos, né? Realmente fazer aquele trabalho investigativo, conversar com as pessoas. Às vezes você mesmo vai lá para... Às vezes não, né? A gente vê você rodando aí. Você vai lá com seus olhos ver para realmente noticiar a verdade, né? Isso. Eu tenho certeza que você tem muitos momentos aí marcantes, né? Sim. Eu queria que você trouxesse um pra gente.
Um momento que marcou, assim, de você ter que ir lá ver alguma situação. São vários, são vários. Eu acho que, né, dos mais chocantes, assim, foi aqueles 3 rapazes de São Paulo que desapareceram, depois foram encontrados. Acho que foi um dos fatos, assim, que foi um dos primeiros também na minha carreira, que me marcou bastante, né, dos mais chocantes. Outro, assim, que me deixou muito feliz foi de um menininho que ele foi pra rodovia, como que... Ai, gente, fugiu agora aqui. Ele deu um balé nos pais dele e ele foi parar na rodoviária. Ele entrou dentro de um ônibus, foi parar em Primavera do Leste e era um sábado, isso já finalzinho de tarde. O pessoal do conselho tutelar entrou em contato comigo, desesperado, falou: olha, o menino entrou dentro de um ônibus, foi para Primavera do Leste. A gente está entrando já em contato com o conselho tutelar de lá, mas a gente precisa noticiar isso o mais rápido possível. A gente precisa fazer chegar nas pessoas, porque se ele sair de lá e for para outro ponto, para quem vê ele, segurar ele. E eu fiz um vídeo dentro do carro mesmo, falando dessa notícia, né? Desse menino que estava desaparecido, com imagem de câmera de segurança da rodoviária, ele entrando dentro do ônibus. E uma mulher lá em Primavera encontrou ele na praça, tinha visto o vídeo e entrou em contato com o conselho tutelar, aqui de Campo Verde. Que bacana. E foram buscar ele lá. Então, assim, acho que foi um momento de muita felicidade por saber que eu pude contribuir no momento de desespero para a família, para as próprias pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho, né? Você imagina, uma criança, né? Acho que ele tinha 8 anos na época. Entrar dentro de ônibus e parar em outra cidade e você não saber o que está acontecendo é desesperador até para mim, que tive que dar essa notícia. E depois que teve esse resultado, essa resposta, o conselho tutelar saiu daqui, foi buscar ele lá, ele encontrou a mãe, teve aquele choro, e eles devolveram esse feedback que foi através, né, do vídeo que a mulher viu, identificou o menino, encontrou ele lá na praça, segurou ele, ficou conversando com ele até a chegada do conselho tutelar de Primavera do Leste, que pegou ele e aguardou a chegada do conselho tutelar de Campo Verde. Foi fantástico, foi fantástico. Muito bom. E esse é o poder da comunicação. No fim das contas, é isso. Tem um impacto... tem um impacto muito palpável, né? Um impacto muito visível. Isso. Né? Nesse caso aí foi imediato, praticamente. Foi imediato, no mesmo dia encontraram. E quem dera se todos os casos fosse assim, né? Se a gente conseguisse ter esse tipo de resposta. Mas aconteceu e tá aí. Muito bom. Você consegue resumir o papel do jornalismo para a sociedade? Importante, muito importante. Imagina a sociedade sem o jornalismo hoje, sem receber informação. Imagina a sociedade sem ter um porta-voz, porque a gente é porta-voz da sociedade, né? Com certeza. Então, tem situações que é através do jornalismo que a sociedade consegue ganhar força, consegue ganhar poder quando é uma situação de bem comum para todos, né? Então, assim, ele é fundamental, é fundamental. Eu vejo como a gente chama, né, no jornalismo, que é o quarto poder. O jornalismo é o quarto poder. Interessante. Não conhecia, mas concordo. É interessante. Você acredita que o jornalismo, esse jornalismo digital, é o futuro do jornalismo? Tô aqui, né? Tô tentando. Eu acredito muito nisso, igual eu te falei. Eu saí da TV acreditando no digital. E eu vejo que hoje todo mundo tá com isso aqui na palma da mão o tempo todo, né? Então você imagina você ter a informação no fato, no momento em que ela acontece. Então eu vim acreditando nisso, sem ter certeza de que daria certo, mas hoje está aí o resultado para todo mundo ver. E eu acredito que é o futuro, sim. Para tudo, né? Para tudo. Sim, o digital não só no jornalismo, é o futuro para tudo. É o futuro para tudo. Hoje, por exemplo, vamos sair da minha área aqui, mas vamos para a lavoura. Cara, o digital tá lá. Tá lá. Tá lá, a internet tá nas máquinas. Tá lá. O produtor, ele tem na palma da mão dele, de onde ele tiver, quanto que a máquina aplicou, quanto que foi feito, então é isso. É digital. A concessionária consegue acompanhar Consegue também, acompanhar manutenções. lá da concessionária, em outro estado, consegue acompanhar como a máquina está se comportando aqui. Aqui, uma rádio digital. Em dezembro tivemos 100 mil ouvintes. Vamos entrar já no assunto da rádio? Vamos. É recente, mas... É recente. É boom. A rádio boa é boom.
Porque já veio com tudo. Já veio com tudo. Isso assustou muita gente que não esperava, né? Eu venho trabalhando no projeto dessa rádio desde fevereiro de 2024. É porque assim, a gente está no digital, eu trabalho com as notícias policiais, que eu gosto muito, né? As notícias de cobertura do setor público também. A Tati, ela faz parte de entretenimento, só que mais nos eventos da cidade, quando tem e afins, né? E esse público que já acompanha a gente cobra muito essa questão de entretenimento, cobrava, né? Muita questão de entretenimento da nossa parte. E a gente não tinha encontrado ainda como fazer isso dentro de um portal de notícias que leva notícias sérias o tempo todo, né? Bagunça Não um bate, pouquinho. bagunça. Bagunça um pouquinho. E eu falei, não vai rolar. E aí eu comecei a ver essa oportunidade de ter uma rádio diferente. Uma rádio com programação aberta, que toca de tudo o tempo todo. Óbvio, tem censura, como todas as rádios, porque tem patrocínios, tem crianças que escutam. A gente segue alguns padrões que não pode ser tirado, mas é aberto. A gente toca sertanejo, a gente toca forró, a gente toca gospel, a gente toca o que a pessoa quer ouvir. Porque eu acredito muito, eu acompanho muitas rádios, e a gente se identifica às vezes com o locutor, só que aquele locutor ele não está tocando o ritmo musical que eu gosto. E se eu pedir, obviamente pelo programa dele ser de um estilo, ele não vai tocar a música que eu quero porque não se enquadra no programa dele. Então é uma das dificuldades que eu tinha quando eu escutava rádio. E eu falei, cara, isso não pode ser assim. O mundo tá tão moderno, hoje a gente tem Spotify na palma da mão, Sim. que eu coloco o que eu quero ouvir o tempo todo, né? Mas se eu gosto daquele locutor, se eu gosto da forma que ele conversa comigo, por que ele não pode tocar a música que eu gosto de ouvir? Sim. E aí foi uma das coisas que, foi uma coisinha aqui, outra ali, que eu fui juntando. E surgiu a Rádio Boa. Com a cara do povo. Com a cara do povo. Tá sendo um sucesso, eu tô muito feliz. A gente tá tendo bastante patrocínio também, que tá fazendo girar. A gente vai passar por muita mudança ainda. É algo muito novo. Então, assim, o mais importante, né, público a gente tem. E tá sendo um sucesso tão grande que, com 3 meses que a gente está com ela no ar, ela foi criada totalmente do zero. Existem outras rádios boas por aí, você pode pesquisar, mas porque boa ela é um nome comum, ninguém pode registrar esse nome, né? E a Rádio Boa, criada aqui em Campo Verde, ela deu tão certo que com 3 meses eu recebi uma ligação, olha, sou de tal cidade, tô com a frequência aqui na minha mão, eu preciso montar uma rádio, pensei muito em que nome dar, o que fazer, e estava estudando, vendo alguns perfis de rádio, encontrei a sua, por acaso, e eu queria saber quanto que você me vende, quanto você cobra para me vender uma afiliada sua. Eu fiquei assim, tipo, como assim, gente? Top. Eu fiquei como assim? E detalhe, né, tipo assim, essa... Que massa, cara. Vai revelar a cidade qual é aí já pra gente? Olha, essa ainda por enquanto não, mas tem Paranatinga, que já tá no ar lá, funcionando. Uhum. E em breve aí pode surgir a terceira afiliada, no caso a segunda afiliada, né, a terceira Rádio Boa. Mas a gente está tramitando ainda com a questão de documentação, envolve advogado, tem uns trâmites legais, né? Sim, Mas assim, eu tô muito feliz, porque bom, isso mostra que tá dando certo, né? Sim. Resultado do esforço, né? Muito bom. Qual é o futuro do Play MT na sua mente e da Rádio Boa? Olha, tem muitas possibilidades, né? Minha cabecinha, ela não para de pensar. Então, assim, eu sei que da onde eu vim, eu imaginava estar aqui um dia, não sabia como, não tinha dinheiro para investir. Falei, mas vai acontecer e Deus fez acontecer. Eu tenho uns projetos futuros, né, pra gente ampliar, mas isso aqui, a gente precisa de mais mão de obras. É uma coisa interessante, né? Direto eu recebo currículos, as pessoas falam, cara, eu gosto muito do que você faz, gosto muito da forma como vocês trabalham, meu sonho é trabalhar com vocês. Se eu pudesse, a gente contratava. A maioria das pessoas, a maioria dos currículos que eu vi que são maravilhosos, eu contratava, mas ainda não é uma realidade, mas eu penso em expandir isso aqui. A gente tem muitos ideais aí para conquistar e para trazer mais notícias, sabe? Eu tenho uma paixão muito grande pelo agro. A gente, igual eu comentei que a gente tem já o portal de notícias do agro. O agro realmente é top, né? É maravilhoso. Semana da Farm Show, a gente foi pra lá, não sei se você viu. Fiquei com a vontade de ir, cara, mas tava atarefado aqui.
Ficamos uns 4 dias lá, foi um trabalho fantástico, já surgiu outra oportunidade e eu quero expandir isso, sabe? O Play MT também já teve pedidos assim de outras cidades para que a gente colocasse uma afiliada, por exemplo, com o trabalho que a gente faz aqui nessas cidades, vizinhas inclusive, e a gente está estudando todas essas possibilidades, essas oportunidades, o que vai ser feito a partir de agora, e eu falo assim, eu não tenho medo, uma das vantagens é que eu não tenho medo, se não der certo, experiência. Aprendeu. Né? Exatamente, a gente aprende com os erros também. Sim. Quem que escolhe? Porque a logo ficou excelente, né? A do Play MT também ficou muito boa. Não sei se está pegando aí a logo. Eu curti. Né? Você que é a mente mais criativa aqui dentro? Isso. Eu penso, mas eu tenho um parceiro muito bacana. É o Everton, ele é da Adesive. E aí eu falo assim, o Everton, eu pensei nisso aqui. Aí eu mando pra ele. Aí às vezes ele me enrola assim uns 3, 4 dias. Brincadeira. Eu vou visitar o Everton lá, vou precisar adesivar o carro. Ele é top, vai lá. Eu vou visitar lá. Everton, vai passar o contato dele. Já tá na sua mão já. Ele é muito top. Mas assim, eu tô brincando, né? Ele vai assistir isso aí e vai falar, filha da mãe. E eu falo assim, eu chamo ele de Maninho. Maninho, eu tô precisando de um negócio assim. Cara, quando eu vejo, ele já traz pra mim, entendeu? Eu falo, eu quero nessa cor, é assim e tal. Isso e ele entende o que você passa pra ele e consegue montar. Isso aqui é tudo, né? A parte de visual do Play MT e da Rádio Boa é tudo ele que faz. Aí eu falo, Maninho, tô colocando lá uma divisória de vidro na rádio, queria colocar uma identificação pra gente não ficar batendo a cara no vidro, que aconteceu no começo, e aí monta pra mim. Aí ele faz, a logo, né? Falei pra ele, eu quero boa, mas o boa eu quero um emoji e tal. Sim, pra ficar bem popular, né? Bem... E ele que cria pra mim essas coisas. Excelente, cara. Ficou muito bacana aqui. Vocês ganharam destaque empresarial também, né? Ganhamos, o destaque empresarial a gente ganhou esse ano. Ganhamos segunda vez consecutiva essas pesquisas que tem digital. Tá ali. A Rádio Boa ganhou também. Posso filmar alguma coisa aqui depois pra mostrar pra galera? Pode, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem como que é bacana aqui. Pode sim. Tem bastante coisa aqui. Aquela câmera lá, cara, aquela filmadora, é bem interessante. Depois vocês vão ver aí. Essa filmadora, ela é uma relíquia. E eu comprei ela só pra gente ter aqui, você acredita? Paguei uma nota nela. Coisa de louco. E não tá usando, você fala? Não, a gente não utiliza ela. Não utiliza. Ela funciona, ela funciona tudo certinho. Mas pra praticidade você usa mais a pequenininha, ou o celular? Essas duas ali, elas são só de enfeite mesmo. Mas no dia a dia a gente usa mais isso aqui. A gente tem outras filmadoras ali, a gente, por exemplo, como nesse evento que a gente foi da Farm Show, que aí são 4 dias, você fica em hotel, não tem carregador ali pra você, igual a gente tá aqui, eu consigo carregar agora, né? Aí eu acabo levando a filmadora, que ela dura 2 dias carregada e a gente consegue trabalhar sem se preocupar. Show de bola. Mais curiosidade do povo aí, quem que dirige quando você faz as correrias aí? Você mesmo? Eu mesmo. Cara, eu mesmo. Aí eu lembrei do meme lá, você é o bichão mesmo, hein? Você fala... Filma, dirige. Tá certo. E às vezes, né, eu falo assim, a notícia não tem hora pra acontecer, né? E o portal de notícias tem esses logos. A notícia no seu tempo é a qualquer momento, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, da minha equipe tá no horário de folga e eu tenho dó, cara. Eu falo assim, cara, não vou chamar, não. Você acelera. Quando eles veem já tá no ar. Por que você não chamou? Não sei o que. Eu falo, cara, você deve estar em casa, tá namorando. Com raiva de você não depois. Fica, às vezes fica. Queria ter ido. Às vezes fica. E às vezes falo, não, às vezes você tá namorando lá no meio do negócio lá, imagina. Para aí um pouquinho, vem aqui, vem aqui comigo. Aí, cara, eu dirijo, eu vou lá, você tem gimbal também, eu tenho gimbal, mas eu tô usando mais agora uma gaiola. Eu pego a gaiolinha aqui, tô aqui, pá, e tô com a pessoa. Você consegue segurar aqui. E vai embora. Show de bola. Isso aí. Tem que fazer acontecer, né, José? Tem que fazer acontecer. A gente não pode perder tempo, né? Não pode perder tempo. Show de bola. Convidar vocês de casa aí para se inscreverem no canal. Se inscreverem no canal, a gente tem, além desse modelo de entrevistas, a gente também tem muitos planos, né? A gente está gravando um documentário da comunidade histórica Capim Branco, tá ficando lindo. Nós vamos trazer não apenas a história do lugar, a história é muito bonita, claro, mas a gente visa também trazer o presente, né? Como é a vida daquelas pessoas lá, como elas se sentem morando naquele lugar. É muito tranquilo, é pertinho aqui de Campo Verde, né? Tem a feirinha lá. Vale a pena dar uma passada lá, né? Conhecer a história do lugar. No sábado, ir prestigiar essa feira. Aos sábados, a partir das 3 horas. Né? As pessoas lá ficam muito felizes quando veem carros de fora. É interessante que eles conhecem os carros, né? Chega carro de fora, eles já sabem que é um carro diferente.
né? Tem muita coisa boa lá, né? Muita história. Eu fui impressionante como eu fui tão bem recebido em todos os lugares que eu fui lá, em todas as casas, né? Fantástico. Tem um corte aí do último dia, do penúltimo dia de gravação, e daí que rolou uma galinha caipira lá. Mentira. Nossa, com piqui. Cara, Vocês vão isso você não me convida, né? Esse aí não tem. Mas tá convidado a próxima galinha caipira que tiver. A galinha caipira tem história. Escolheram a melhor galinha caipira lá para fazer pra gente. Caramba, né? que bacana. E o corte está no Instagram. Então se inscreva no canal para acompanhar. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro, porque também tem muito projeto para vir aí, né? Eu até já pensei em um nome mais completo, porque para esse momento de entrevista não sou especialista, é bacana, porque eu sempre estou trazendo um especialista, né, de Sim. alguma área. Mas para aquele momento onde eu mostro a natureza e as coisas já é outro nome que vocês vão saber daqui a pouco. E para o conjunto inteiro também é outro nome, né? Então eu tô nessa aí. Tô muito feliz de estar com você aqui, cara. Obrigado. Você realmente, o seu trabalho é inspirador. O seu também. Eu já te falei isso, né? Eu vejo muito futuro, sucesso em você e eu vou falar assim, começo não é fácil. A gente passa por isso ainda, né? Eu tô no começo. Tem 4 anos que eu tô na comunicação e 2 anos realmente caindo de cabeça. Então, num negócio próprio. E tudo isso aqui aconteceu em 2 anos. Então, basicamente, o que a gente ganhou está investido. E é isso, sabe? Se você tem seu sonho, se você quer realizá-lo, você não tem que ter medo. Você tem que correr atrás, você tem que investir tempo, dinheiro, dedicação. Quando você parar e tiver um pensamento assim de será que vai dar retorno, tudo isso que eu estou fazendo, sabe? Esquece isso, só continua. O negócio é continuar, constância. Constância em tudo que você for fazer, dá resultado. Dá resultado. E eu tô te passando isso aqui porque eu vejo que você vai ter muito futuro, tem muito sucesso aí para chegar para você. E você tá no caminho certo, você começou melhor que eu, pô, seus equipamentos. Você tem um Roland que custa R$1.000 e poucos, nem eu tenho isso. Agradecer os equipamentos aí, agradecer a pessoas que acreditam, né? Sim. A AgroHeus, como eu falei, nosso primeiro patrocinador master. Nós estamos abertos também a pessoas que querem ser vistas, bem vistas. Nós temos um público muito alinhado com o propósito do canal e aqueles potenciais clientes mesmo, uma faixa etária muito boa. Sim. Né? Nós temos uma faixa etária de 25 a 44, é o nosso pico maior de idade do pessoal que nos acompanha, né? Dos seguidores. E interessante que é bem dividido 50-50, mulheres e homens. Né? Então, eu estou feliz com o que a gente está conseguindo fazer, mas realmente é desafiador. Eu quero fazer um convite aqui, ó. De repente, né, vai que um dos meus parceiros esteja assistindo aqui. Dá uma oportunidade para o meu colega também, conversa com ele. Nesse momento que está começando aí, toda ajuda é muito bem-vinda, né? Com certeza. E eu te desejo muito sucesso. Obrigado, cara. Muito obrigado. José, e amém, tá? Suas palavras que em nome de Jesus, elas se tornem realidade o quanto antes, né? Eu quero fazer muita coisa junto com você. Opa, eita, lá ele. Lá ele, nesse trabalho juntos. José, dá a impressão que você não tem vida social, cara. Além da Zumba, que eu vejo você postando lá da Zumba, parece que você não faz mais nada pessoal, vida sua mesmo, assim. Parece que o José é o José jornalista e um trechinho só da sua vida pessoal é a Zumba lá. Mas tem, cara, como que você concilia isso? Porque, né, a correria. O olho até treme aqui agora, peraí. Isso aí é fato, assim, é algo que eu tô tendo que aprender a administrar. Tá bem corrido, tipo assim, agora mesmo, né? Fim de semana eu vou estar aqui trabalhando coisa da rádio, a gente tá trocando sistema e tem muita coisa assim que eu fico responsável porque eu preciso conhecer também a minha empresa. Sim. Entendeu? Então poderia ter alguém aqui fazendo para mim, mas não, eu quero conhecer, eu quero passar esse conhecimento adiante para quem tá comigo e infelizmente é um preço que a gente paga, né? Não sou de compartilhar muito assim coisa pessoal da minha vida. Mas, né, já que estamos aqui... Você namora? Você tá solteiro? Tô brincando. Acabei de divorciar. Acabei de divorciar. É porque o povo é curioso. Não, vamos falar. Acabei de divorciar e esse é um dos motivos, né? Por conta da minha vida que tá muito corrida. Muito corrido. Então a gente acaba, às vezes, não conseguindo administrar o tempo, né? E eu sou uma pessoa muito proativa. Igual eu falei pra você, a notícia ela não tem hora para acontecer. Sim. E eu quero estar na notícia. Sim.
entendeu? Às vezes eu não consigo, tem equipe que vai, mas eu gosto, é a minha paixão. Dá pra ver que você gosta muito. É o que eu amo fazer. Então, por exemplo, assim, se eu recebo a notícia, eu estou acordado, eu consigo pegar, cara, eu não penso duas vezes. Às vezes eu tô de short, tem gente que sabe disso, às vezes eu tô de short, tô com a camisetinha, eu joguei um blazer aqui, pronto, gravei da barriga pra cima, é o que... Entendeu? Mas porque, né, às vezes nem todo tempo você tá assim, bonito, arrumado desse jeito. Mas faz parte, né? E é uma coisa que é um processo, eu entendo que é um processo. As minhas empresas, elas estão crescendo e elas precisam do meu gás, elas precisam da minha energia, da minha dedicação. E eu não vou perder isso, sabe? Essas oportunidades que eu tô tendo. Então, mas eu creio que mais adiante eu consiga tirar um tempinho para descansar, fazer uma viagem e viver um pouco também, porque é importante. Muito bem. Vai pensando aí em uma mensagem para esse dia tão importante, né? Para você passar, tanto para os que já trabalham com o jornalismo, quanto aos que têm o sonho, né, de ingressar nessa profissão. E você de casa vai estar vendo agora, em algum lugar aqui, o QR Code de todas as redes do José, né? A gente vai mesclar aqui durante o episódio. O meu também, para você ir lá no Instagram e acompanhar. E agora, deu tempo de pensar na resposta? Deu tempo? Então passa essa mensagem aí, José. Na verdade, nesse Dia do Jornalista, eu quero agradecer aos colegas que me apoiaram, inclusive colegas aqui da cidade que me abraçaram de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente não tem uma rivalidade, a gente não tem a questão de ser concorrentes. A gente trabalha junto pelo mesmo propósito, perdão. E para os de fora também, eu tenho muitos contatos bons com grandes jornalistas que quando eu preciso, quando eu tô com uma situação difícil que eu não vivenciei, eu contato eles e às vezes a gente faz uma ligação, eles me explicam, me ajudam muito, muito mesmo. E é isso, sabe? O jornalista, ele é um transmissor de informações, ele é um cara que, um cara, ou seja, mulher também, que vai levar aquilo que a sociedade precisa saber, da forma como é. Então esse é o principal trabalho social do jornalista, né? Com muita responsabilidade. A única coisa que é ruim do jornalista é que a gente recebe processo. O resto... É mesmo? A única coisa ruim do jornalista é isso, que a gente recebe processo. Mas o resto, assim, Não me avisaram isso aí, não. é uma profissão que é apaixonante, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, de repente, eu tô aqui agora e acontece alguma coisa, você recebe uma informação e todo seu dia muda, né? E o principal propósito do jornalista é esse, independente se o nosso dia vai mudar, se vai ser bom, se vai ser ruim, da notícia que a gente tem que passar, que às vezes não agrada muita gente, mas é o que a gente precisa fazer e tem que ser feito. E para quem está começando agora, foca nos estudos, porque através do seu estudo, da graduação de jornalismo, quando chegar situações que vai acontecer, que você precisa trabalhar em cima delas, você não vai ter dúvida, você não vai ter dificuldade, né? Então, o estudo em si, o curso de jornalismo, ele é muito, muito, muito esclarecedor. Então, assim, tem que aproveitar o agora. Aproveita o agora para estudar, cair de cabeça. E olha, quando você... Independente, né? Porque o jornalista ele tem muitas áreas. Ele pode ser um jornalista escrito, ele pode ser um assessor de imprensa, ele pode ser um repórter, ele pode ser um apresentador, um âncora, um chefe de redação. Tem muitas áreas, né? Independente de qual área você for, se dedique, né? E eu falo uma coisa para você. Quando a gente está trabalhando em cima da notícia, a gente não consegue fazer outra coisa. É impossível. É impossível. Então, assim, é o principal, acho que ponto aí que fica para você que está começando e que está sonhando com isso, é que quando a notícia chegar para você, esquece. Esquece outras coisas que está acontecendo, esquece vida pessoal e faça o que precisa ser feito. Muito bom. José, de verdade, então, foi um prazer, né? Eu poderia falar receber você, mas agora nesse modelo da segunda temporada, são os convidados que me recebem, né? Então foi um prazer para mim estar aqui, né? Conhecer o seu espaço, conhecer a Rádio Boa, conhecer um pouco do dia a dia de vocês aqui. Eu estou muito feliz por você ter aceito, né, o convite
Para quem não conhece esse lado do José ali, ele é um cara que me deu muita atenção, né? Quando eu mandei mensagem, eu falei, José, me ajuda com alguma dica, alguma coisa. Na hora que ele viu um ponto de melhoria, ele me falou, isso é muito importante, né? Então, cara, só agradecer, muito obrigado. Imagina. E de verdade, eu quero que você trabalhe muito, 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 que você cresça muito, cara, Amém, em cara. nome Nossa, de Jesus, nossa. né? E que eu também quero, de alguma forma, fazer trabalhos junto com você, né? Aqui em Campo Verde, eu quero que a gente se encontre muito nesses eventos do agro, que eu também sou fã do agro, né? O agro realmente é top, né? Então é isso. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui no seu canal. Eu sou fã do seu canal. Já falei isso para você, né? Sempre acompanho os cortes que você coloca. E realmente é um trabalho que precisava na cidade. E eu estou feliz, né, de você vir aqui hoje, gravar comigo. E espero que quem esteja aí do outro lado assistindo goste, deixa aquele like aí pro nosso amigo para engajar o canal dele, porque nesse momento, cara, é o que a gente mais precisa, né? É o engajamento. Então ajuda aí, ó, dá aquele like aí, comenta se você gostou também. Show de bola! Esse então foi mais um episódio do Não Sou Especialista, onde o apresentador às vezes às vezes não, mas o convidado sempre é especialista. E o especialista de hoje foi o José Costa, trazendo aí muitas informações, e você conheceu um pouquinho hoje do José. Agora sai daqui e vai direto para as nossas redes sociais para ver os cortes e ver lá também. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Fechou. Obrigado. Bom demais, cara. Eu achei que eu ia ficar nervoso, mas até que